Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast Dualidade de Ideias e meu nome é Edgar. Meu nome é Isaac e hoje temos uma convidada aqui super especial, ela que é cantora gospel, Kathleen Bertelli, seja muito bem-vinda. Oi, gente, obrigada. Tô muito feliz de poder estar aqui com vocês, a gente poder conversar, tirar um tempinho. E eu tenho certeza que vai ser um tempo muito legal, vai ser um tempo de muita conversa e tô bem ansiosa, com muita expectativa. Catherine, você poderia compartilhar com a gente como foi a sua conversão, quando ela aconteceu e o que ela te influenciou na sua carreira musical? Então, para quem não sabe, eu fui criada dentro de um lar cristão, porque os meus pais são pastores. Então, desde muito pequena, eu sempre fui criada no meio assim da igreja. Então, ali com uns 8, 9 anos ali, eu já comecei a desenvolver essa paixão pela música. Só que o que que acontece? Eu sempre fui muito tímida. Eu sempre fui muito tímida. Então, quando eu via uma câmera ou quando eu via muita gente ali me olhando, eu já, tipo, travava ali porque eu era muito tímida. Aí, eu lembro que teve um dia que eu cantava com playback, porque na época eu não sabia tocar violão. E aí, eu lembro que a minha mãe soltou o playback e eu cantei. E quando eu cantei, eu tive a certeza que era aquilo que eu queria para minha vida, que era levar Jesus através dos louvores, levar Jesus através das minhas canções, através dos meus vídeos. E aí foi onde tudo começou. E aí eu comecei a cantar na igreja dos meus pais, que até hoje nós temos a igreja lá no Rio Grande do Sul, que se chama Igreja Renovação, bem no centro de Sapiranga, perto de Porto Alegre. E aí a gente começou lá, eu comecei cantando, abrindo os cultos para ele. E aí logo depois eu comecei a postar vídeos na internet. Na época o Instagram não era tão grande que nem é hoje, então eu comecei postando vídeo no meu Facebook. Depois do Facebook eu migrei pro YouTube, e depois do YouTube eu fui pro Instagram. Só que nesse meio tempo a minha conta do Instagram ela foi hackeada. Do Instagram não, perdão, do YouTube ela foi hackeada. E aí eu lembro que foi muito triste, porque eu postava vídeo praticamente todo dia e eu não consegui recuperar minha conta do YouTube, então eu tive que começar do zero. E aí a gente foi, começamos, e aí eu fui pro Instagram. E aí eu comecei a postar cover toda segunda, toda quinta, toda segunda, toda quinta. E aí eu ali fui criando um público muito legal, porque ali eu compartilho a minha rotina, quando tem ministração, quando tem show, quando tem gravação de televisão. Então eu compartilho tudo ali com aquele público. Então eu costumo falar ali que a gente virou uma família, né? A gente não é simplesmente um público que interage comigo, não, a gente é família, a gente é amigos mesmo. E aí, com 2 anos atrás, eu me mudei para São Paulo por causa da carreira, porque quando eu morava lá no Rio Grande do Sul, eu tinha que estar muito aqui em São Paulo, muito, muito, muito mesmo. E aí eu falei, gente, eu acho que é a hora de eu vir para cá. E aí eu me mudei e tá sendo um tempo muito especial. E aí, desde quando eu me mudei, né, para São Paulo, tem surgido muitas oportunidades aqui para mim e os vídeos têm viralizado muito, as músicas têm tomado uma proporção gigantesca. E eu tô muito feliz com tudo que tá acontecendo. Então, tudo começou através de alguns vídeos no Facebook. Ô, Kathleen, é assim, a sua jornada espiritual, assim, o seu desenvolvimento espiritual, assim, dentro da igreja, né? Ela influencia nas suas composições? Você pode falar um pouquinho pra gente sobre isso? Claro, influencia muito, porque assim, hoje o meu relacionamento com Jesus, ele é muito íntimo, assim, é muito real. Então, quando eu preciso compor uma música, nem, por exemplo, eu tô vivendo um momento que eu preciso compor uma canção para o meu próximo lançamento. Então, a minha fé, ela me ajuda muito, o meu relacionamento com Jesus me ajuda, porque eu canto sobre ele. Eu canto sobre Jesus, eu levo o amor dele através das minhas canções e através das minhas composições. Então, quando eu vou compor, eu sempre faço a minha oração, falo, Jesus, o que que o Senhor quer ouvir de nós como filhos? O que que o Senhor quer ouvir de nós como igreja? Porque nós cremos que Jesus ele vai voltar para nos buscar, que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então, a minha fé, cada vez que eu vou compor, o meu relacionamento com Jesus é muito importante. Porque se eu não tivesse relacionamento com Jesus, não faria sentido, porque
eu canto pra ele, sabe? Eu levo ele através das minhas canções, então influencia muito, muito mesmo. E como é para você cantar música gospel que toca em temas espirituais profundos, em comparação a outros gêneros musicais? Como que você trata esses temas cotidianos? É muito interessante porque já me fizeram muita, 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 muita proposta. A galera sempre fala assim, Kathleen, você tem a cara do sertanejo. Kathleen, você precisa cantar a música sertaneja. E assim, eu não tenho nada contra. Porém, não é uma verdade pra mim. Uma vez recebi um contrato, uma proposta de contrato milionário. Falou, Kathleen, vai dar certo, você tem todo o estilo de sertanejo, vamos lá e tal. E o contrato era muito bom, realmente. Só que não era uma verdade pra mim. E pra mim não fazia muito sentido. Então, quando eu comecei, né, a cantar gospel, falei assim, Senhor, é isso que eu quero mesmo. Então, para mim é muito interessante a gente conversar, né, sobre isso, porque realmente é uma verdade para mim. Então, quando eu decidi a cantar gospel, eu falei, Senhor, eu vou cantar gospel porque é a minha verdade, eu vivo isso. Então, quando eu subo num palco, quando eu subo no altar, quando eu começo a cantar sobre isso, para mim faz todo sentido. Todo sentido. E eu já tive experiência, assim, de eu gravar uma canção que não é cristã, que não é gospel, e eu me senti vazia, porque eu tava cantando, tipo assim, sobre uma sofrência, sobre uma pessoa que saiu da minha vida, e em vez de eu ficar bem, eu ficava mal, eu ficava triste, eu ficava, meu Deus, eu já tava chorando no final da música. Falei, gente, não, não é sobre isso. Então, eu sempre falo assim, eu admiro muitos cantores sertanejos, tenho amigos também, eu não tenho nada contra, mas pra mim não faz muito sentido. Eu prefiro cantar aquilo que é uma verdade pra mim. Ô, Kathleen, assim, eu entendo que você tem, assim, a sua autenticidade, né, no momento que você tá ali cantando, né? Existem, assim, algumas interferências, palpites, ideias, assim, mesmo dentro da música gospel, o pessoal que fala, ah, não, isso aqui é melhor, essa tendência é mais interessante, e aí você fala, não, peraí, eu quero manter minha autenticidade. Existe isso? Você pode comentar um pouco pra gente também? Existe, existe. E assim, hoje eu tenho uma equipe que a gente trabalha junto, né? Então eu sempre falo pra eles, falo, gente, eu sou muito aberta. A galera sempre fala, ai, Kathleen, mas você só faz isso? Não, gente. O que Jesus mandar, eu tô fazendo. Eu sempre falo pra eles, falo, gente, se Deus deu essa direção, vamos fazer isso. Mas hoje, graças a Deus, a gente tem uma equipe que a gente senta, a gente conversa. Então, por exemplo, esse próximo lançamento que a gente vai fazer, a gente já fez algumas reuniões. Fala, gente, o que que a gente poderia trazer de novo? O que que as pessoas estão ouvindo hoje? O que que será que as pessoas iriam gostar de a gente fazer diferente? Pra não fazer sempre a mesma coisa. A galera que anda comigo sabe. Eu nunca faço a mesma coisa, eu nunca canto sempre as mesmas canções. Eu nunca faço sempre a mesma abertura de show. A gente tá sempre mudando, tá sempre inovando, né? Eu acho que até a palavra de Deus fala, cantar um cântico novo. Então, se eu puder, gente, eu tô sempre inovando, sempre trazendo ideias. E eu sempre costumo ficar de olho, assim, em músicas novas, as músicas que a galera vai cantar, a música que a galera tá cantando. Então, que nem eu falei, eu sou muito ativa ali no Instagram. Então, eu tô sempre perguntando para as pessoas, gente, o que que vocês gostam de ouvir? O que que vocês estão ouvindo no momento? Quais são as músicas que vocês estão ouvindo? Porque além de eu cantar as minhas próprias canções, eu canto cover também. Então, quando eu vou numa igreja, quando a igreja me convida para cantar, eu canto as minhas canções, mas eu também canto canções de amigos meus. E aí eu fico, gente, o que vocês estão vendo pra quando chegar a hora ali da administração, todo mundo se sentir à vontade, todo mundo cantar junto comigo? Você tem alguma música antiga que gostaria de regravar com uma nova interpretação sua? Tenho. A primeira música que eu cantei na minha vida se chama Cubra-me, da Aline Barros. E essa música marcou muito, muito a minha vida, muito a minha trajetória, porque foi ali onde tudo começou. E eu cantava muito essa música, porque na época era a única música que eu sabia cantar, cantar direitinho. E aí eu sempre falei, quando eu comecei a fazer aula de canto, falei: Ah, Jesus, me dá uma oportunidade de eu regravar essa canção. Porque é uma canção que é muito importante pra mim, muito especial. A primeira música que eu cantei na vida, assim, de me apresentar para as pessoas. Então, se eu pudesse regravar, e ainda com participação da Aline Barros, seria a Nossa, música Cubra-me. E é uma top, música top. muito antiga dela, assim. Às vezes eu vou em algumas igrejas e eu até puxo, sabe, um pedacinho da música, e ninguém sabe. Eu falei, gente, como assim? Ninguém conhece a canção. Mas é uma música muito especial. Que legal.
Kathleen, já aconteceu assim de alguém, você falou que faz cover, né? De Uhum. receber um pedido assim inusitado assim de algum cantor assim gospel com um timbre diferente de voz, assim, algo que te desafiou assim, que você se questionou, falou, nossa, que pedido difícil. Já teve algum momento assim? Teve, e Uhum. acontece direto, acontece direto. É, teve um rapaz que entrou em contato comigo e ele canta trap gospel. Só que assim, Nossa. nunca é completamente diferente mesmo. E aí, quando eu recebi a proposta de fazer uma música com ele, eu falei, gente, como seria? Como seria? Porque é uma proposta completamente diferente. E aí chegou, né? O pessoal falou, Kézia, olha, recebeu essa proposta, e aí, você tá? Eu falei, gente, vamos fazer uma reunião para ver como é que seria, porque na minha visão vai ficar completamente diferente mesmo. E para mim vai ser muito difícil. Porque não tem nada a ver com o meu estilo, enfim. E aí a gente está desenvolvendo isso, tentando criar, né, uma guia para ver como que vai ficar, se vai ficar bom, se vai ficar muito estranho, para a gente tentar. Mas aí é um desafio que apareceu para mim. É que nem eu falei, eu sou muito aberta. Eu costumo assim, ó, tentar todos os desafios. E aí, quando chegou, falou, gente, vamos tentar para ver como é que seria, como é que vai ficar. Se a gente fazer uma guia ver que não vai rolar, a gente olha, não deu, mas se talvez, e se der certo, né? Por que não? Então a gente tá na frente desse desafio aí e vamos ver o que que acontece. Mas vai, viu? Porque tem uns trap muito legal, viu? Tem esse Então, pessoal que eu eu sigo que é ouvi muito aí, legal. exatamente. Aí o que que aconteceu? Quando eu recebi a proposta, eu fui pro YouTube. Falei, gente, vou dar uma pesquisada. Será que tem? Será que não tem ainda uma versão, uma composição que misture o trap com algum estilo que eu possa cantar? Como é que seria? E eu vi algumas coisas muito legais no YouTube. E aí eu falei, eu acho que vai dar certo. E aí, enfim, a gente tá muito empolgado. Essa semana tem mais uma reunião e vamos ver. Acho que vai dar bom, acho que vai dar bom. Olha que top. É, como você vê o gospel hoje, na atualidade? Eu vejo o gospel como uma ferramenta muito importante, porque hoje, quando a gente entra no TikTok, quando a gente entra no Instagram, quando a gente liga a nossa televisão, raramente a gente escuta uma canção que passe fé. É raro a gente escutar uma canção que passe uma palavra positiva, que passe uma palavra de amor, que passe uma palavra de não, olha, você vai conseguir, Deus está com você, não desiste. Então hoje eu vejo o gospel como uma ferramenta fundamental, porque hoje em dia a galera, assim, passa o dia, fica no TikTok olhando vídeo, olhando aquilo, mas quando deita a cabeça no travesseiro, só Deus sabe o que que acontece. As pessoas hoje, elas disfarçam muito bem, mas e já aconteceu comigo de eu ir em programas que não eram gospel, e eu fui convidada, eu fui com todo amor e com todo carinho, e quando eu comecei a cantar, que eu comecei a falar sobre Jesus, que eu comecei a apresentar Jesus para aquelas pessoas, o ambiente mudou. Porque aí a gente começou a tocar lá no íntimo do coração. Porque por mais que às vezes a gente passe o nosso dia fazendo as correrias e trabalho, e eu não sei onde vocês moram, mas aqui em São Paulo, não para, gente. É 24 horas. São Paulo não para, não para, não para, não para. E quando a pessoa tem um tempinho ali de parar e pensar, poxa, que eu tô fazendo? Sabe? Como tá a minha vida com Deus? Aí quando a gente leva Jesus assim através da música gospel, através da indústria gospel, as pessoas param e geralmente elas se emocionam. Então teve até uma experiência que eu fui, que nem eu tava contando, eu fui nesse programa de televisão que não era cristão, não era gospel. E aí tinha outros cantores junto comigo que não cantavam gospel. E assim, eu sempre fui muito, que eu falei, sempre fui muito aberta, então eu sou muito fácil de fazer amizade com todo mundo. Então, esse meu jeito que eu tô falando com vocês é só com todo mundo. Então, eu já cheguei, cumprimentei. Oi, gente, eu sou a Kathleen, eu sou cantora cristã. Hoje vai ser muito legal, a gente vai adorar Jesus juntos. Então, a pessoa já chega e já olha diferente, assim. E aí, quando eu comecei a cantar, as pessoas, nossa, que legal. E aí, deu uma brecha para eu conseguir introduzir Jesus ali. Eu falei, gente, ó, eu tô aqui trazendo Jesus para vocês. Que Jesus abençoe sua casa, sua família, independente da situação que você está passando. Jesus está com você, ele não vai deixar você desistir, vai dar tudo certo. Levanta a cabeça, não desiste. Então, eu acho muito importante porque hoje o mercado da música tem muitas opções.
Tem muitas opções, muitas, 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 muitas opções. E as pessoas precisam, elas podem escolher o que elas querem ouvir. Então, se eu puder, cada oportunidade que aparecer para mim de eu falar ali sobre Jesus, eu tenho certeza que vai fazer total diferença na vida daquela pessoa. Porque, como eu falei, eu tenho certeza que aquele programa que eu fui, daquela televisão, que não era cristã, eu consegui deixar Jesus lá. Eu consegui plantar uma sementinha no coração daquelas pessoas e falar: olha, independente da situação que vocês estão passando, Jesus está com vocês. Então, hoje, o mercado gospel é muito, muito, muito importante. Ô, Catherine, deixa eu fazer uma pergunta. Você tem 23 anos, é isso? 23 anos. Eu sou convertido há 23 anos. Na minha Caraca, época, na minha época já era mais, era difícil, que era uma época um pouquinho mais diferente de hoje, não tinha tanto celular, essas coisas. E para você hoje, com 23 anos cantando, é mais difícil porque tem milhões de plataformas, muita coisas, ou é mais fácil de atingir um público mais novo? olha, 80% do meu público é jovem. E assim, é muito. Ao mesmo tempo que é difícil, ao mesmo tempo não é. Por quê? Porque eu sempre falo pra galera, né, que me segue, que eu gravo, tô sempre gravando stories, eu falo, gente, eu tento levar a alegria dele. Porque as pessoas hoje têm aquela. Ah, não, porque eu tô aqui, Jesus tá lá, mas sempre cria uma barreira. Ah, não, e eu escuto muito isso. Não, eu sou cristã, eu acredito em Deus, mas é isso. E fica nessa limitação de eu acredito em Deus, mas ele tá lá em cima e eu tô aqui embaixo. Ele tá no meu coração, mas ele tá lá em cima e eu tô aqui embaixo. Então, as pessoas elas criam muito, muito essa barreira. E eu tento explicar que, gente, não existe mais barreiras. Não existe mais. Então, a gente pode ser sim livre. É que nem aquele versículo: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, as pessoas param pra mim e falam assim: Kathleen, mas você faz isso? Kathleen, mas gente, é aquele versículo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu tento levar o quê? A alegria dele para mostrar que Jesus ele é real. E quando a gente tem uma intimidade com Jesus, uma intimidade real, é outra parada. Nossa visão ela muda, os nossos pensamentos ela muda, eles mudam porque a gente entende que a gente tem um relacionamento com Jesus. É a mesma coisa você ter um relacionamento com uma pessoa. Quando você namora uma pessoa, você não fica uma semana sem conversar com essa pessoa. Quando você namora uma pessoa, você não fica um dia inteiro sem mandar uma mensagem pra perguntar assim, você tá bem? Pelo menos um, olha, tô vivo, se cuida, eu tô vivo. Mas você tem intimidade com aquela pessoa, você conversa com aquela pessoa. Por quê? Porque você ama aquela pessoa e você quer estar perto e você não quer perder, porque você tem um relacionamento real com essa pessoa. E é a mesma coisa no relacionamento com Jesus. É real, sabe? Às vezes, na correria do nosso dia a dia, a gente não consegue passar o dia todo ali de joelhinho dobrado por causa da correria do dia a dia. Mas a oração de manhã, uma oração antes do almoço, sabe, Senhor, obrigado pela tua providência. Uma oração antes de dormir, porque às vezes Deus, ele nos dá livramento durante o dia que a gente nem fica sabendo. Sabe, às vezes Jesus livra a nossa casa, livra a nossa família, e a gente tá na nossa correria, e às vezes a gente não consegue nem parar 2 segundos que seja para fechar o olho em pensamento e falar assim, Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pelo livramento que o Senhor tá dando para minha casa. Então, ao mesmo tempo que eu acho difícil, eu acho fácil, porque se a gente colocar como exemplo, as pessoas olham muito para mim hoje e me vê como exemplo. Então, eu preciso literalmente mostrar que, cara, Jesus ele é real, mas Jesus ele também é simples. Sabe, o evangelho ele é simples, a gente só precisa transmitir ele. Sabe, às vezes eu me paro em situações que eu falo assim, cara, o que Jesus faria nessa situação? Às vezes eu preciso tomar decisões assim rápido, umas decisões importantes. Eu paro e penso, o que Jesus decidiria? Até teve uma situação que eu precisava tomar uma decisão sobre alguns repertórios e tudo mais. E eu tava com a minha equipe, a gente tava decidindo e tinha muita música e era muita coisa para decidir. Eu falei assim, gente, vamos parar por 2 minutos e vamos orar. Falar assim, Senhor, o que que o Senhor quer? Nos dê direção para a gente tomar a decisão certa. E aí eu lembro que até na época tinha uma pessoa nova na equipe. E aí falou assim: Nossa, Catherine, que legal, né? Tudo você pergunta para Jesus. E é legal porque ali eu já consegui transmitir. Ela pôde me conhecer e falou: Olha, é isso, o relacionamento é isso. Então, acho que quando a gente se coloca como exemplo, assim, é mais fácil, porque as pessoas vão olhar para você e vão ver da maneira que você vai agir. Independente da atitude que você tomar, você vai transmitir Jesus.
O Kathleen, assim, você é uma figura assim pública, você carrega o nome de Cristo, tem várias pessoas que te seguem, que te acompanham. Eu queria que você comentasse um pouco. Você tem assim, cuidado assim no momento de se expor numa rede social, da forma que você se coloca, ou talvez numa composição de uma música. Tem todo um cuidado assim, com a sua imagem. Como que é isso? Você pode comentar um pouco pra gente? Sim, hoje, assim, eu trabalho com a internet também, então a minha vida, ela é pública. Mas claro que existem situações que eu não costumo compartilhar muito. Por exemplo, a questões de composições. Eu já passei por casos de eu compor uma canção e eu compartilhar um trechinho da composição nos stories. Falar, gente, olha que legal, Deus acabou de me dar essa letra, o que que vocês acham? E passar um tempo depois, eu ver os stories de outras pessoas, elas estavam cantando a minha composição. Só que na minha inocência, eu não tinha registrado, eu não tinha editado. Então, como é que eu ia provar que era minha? Entendeu? Então, hoje eu tomo muito cuidado com isso. Eu só compartilho alguma composição com a galera depois de já estar registrada, da composição, ó, essa composição é da Kathleen, eu mandar para a editora, já tá tudo certo. Então, hoje, pela proporção que tomou, eu preciso tomar alguns cuidados. Claro que existem muitas pessoas boas que vão ouvir a composição e falar: Nossa, Kathleen, glória a Deus, esse lançamento vai ser uma bênção. Mas vai ter pessoas que vai escutar a canção, a composição e vai querer fazer uma outra versão. E aí, se a música não tiver editada, não tiver registrada, como é que eu vou provar que é minha? E aí, até provar que é minha, vai um tempo. Então, hoje a gente já toma todos os cuidados para não acontecer o que aconteceu. Então, hoje sim, eu compartilho muito a minha vida, mas eu tenho algumas restrições para não acontecer o que já aconteceu, de pessoas pegarem composição, ideias de arranjo também. Ketra, e como que você lida com a crítica? Porque hoje tem crítica pra tudo, né? Tem hater, tem muito de coisas. Em relação à sua música e principalmente à nossa fé, como que você reage? Eu não lido. É muito interessante, porque, assim, claro, existem críticas construtivas que eu escuto, falo, cara, essa pessoa tá falando a verdade. Mas eu não escuto crítica construtiva de quem não construiu nada. E eu aprendi isso na marra mesmo, porque no início a internet é muito boa, tu ganha muito carinho das pessoas, mas ao mesmo tempo que é boa, é muito complicado, porque você tá se expondo ali, então as pessoas elas podem falar o que elas quiserem, elas podem mandar o que elas quiserem pra você. Então, teve uma época que a galera tava me criticando muito, muito assim, bem no começo, quando os meus vídeos começaram assim a viralizar, e eu comecei a ficar mal, porque eu não sabia lidar. E aí eu falava, nossa, aí cada vez que eu postava um vídeo, nossa, por que você tá copiando tal pessoa? Nossa, por que você tá falando que nem tal pessoa? Nossa, por que isso, por que aquilo? E aquilo começou a me incomodar muito. Eu falei, meu Deus, puxa vida, tudo que eu posto, a galera vai lá e coloca hate em cima de mim. E aí eu fui aprender, eu falei, cara, quer saber? As pessoas fazendo ou não fazendo, elas vão falar, elas vão criticar. Então hoje, quando eu recebo uma crítica que não é construtiva, eu nem lido. Assim, às vezes eu excluo porque fala, cara, eu não vou deixar esse comentário das minhas coisas. Então, às vezes quando eu vejo que é um comentário muito pesado, eu pego e excluo. Às vezes eu bloqueio pessoas assim. Já teve situações da pessoa ficar comentando em todos os meus vídeos, em todas as minhas fotos, querendo realmente chamar a atenção ali, mandar vários directs. Falei, cara, eu vou bloquear essa pessoa. Eu não preciso lidar com isso. Não é sobre mim. Sabe, eu sei quem eu sou em Deus, sabe? Eu sei a minha identidade em Cristo Jesus. Então, eu sei o meu papel aqui na Terra, que é levar Jesus. Eu não preciso lidar com isso, gente. Então, eu pego o bloqueio, não lido mesmo. Quando é crítica construtiva de pessoas que construíram muita coisa, aí é outra coisa. Aí eu paro, eu marco o café pra gente conversar, a gente conversa pelo direct, porque tem muita coisa pra eu aprender ainda. Eu só tenho 23 anos. E aí, assim, eu não saber lidar com isso, porque a pessoa tá me criticando. Não, não é assim. Eu sempre olho os frutos. A palavra do Senhor fala assim: pelos frutos a gente conhece a árvore. Então, eu sempre vou olhar os frutos daquela pessoa. Se a pessoa quiser me criticar, eu vou olhar os frutos dela. Você vê que os frutos dela são bons, eu falei, não, peraí, gente, eu preciso aprender com essa pessoa. Mas você vê que os frutos dela não são bons, eu falei, gente, obrigado, Deus abençoe. Ô, Kathleen, eu entendo que as suas, como você disse, né, no início, assim, as composições, elas dependem, da sua fé, do seu relacionamento com Deus. E nas decisões profissionais, também assim, tipo, a sua fé interfere nas decisões? Pode comentar um pouco pra gente? Interfere. Eu hoje, assim, 100%, qualquer coisa que eu for fazer,
Qualquer lugar que eu for, eu sempre faço uma oração, falo assim, Senhor, se não for da tua vontade eu ir, faz dar tudo errado. Pra eu ter um sinal que não é da sua vontade eu ir. Mas se realmente for da tua vontade, eu estar lá naquele lugar, que venha dar tudo certo, que venha abrir as portas, que eu venha sentir paz. Eu sempre oro assim, eu falo, Senhor, se eu não sentir paz, não me deixa eu ir. Não me deixa eu ir. E até teve um testemunho de um compromisso que eu teria que ter em outra cidade mesmo. E aí eu fiz uma oração. Eu falei assim, Senhor, se for da sua vontade, que eu venha sentir paz, mas que se não for da sua vontade, que se não for da sua vontade, não deixe eu ir, que venha acontecer um imprevisto, que a pessoa não venha conseguir me buscar para me levar no compromisso, enfim, que seja feita a sua vontade. E aí, o meu coração ele não estava em paz, eu estava agoniada, eu estava inquieta. E eu falei, meu Deus do céu, será que não é dessa vontade eu ir, Jesus? E agora, e agora, e agora? E aí chegou na hora de eu ir, já estava pronta esperando o motorista. O motorista falou o seguinte, falou, Kathleen, a gente vai demorar um pouquinho, porque tem muito trânsito. E aqui em São Paulo, gente, trânsito é normal, né? Falei, não, tá tudo bem, a gente espera, vou estar aqui, tô aqui embaixo já esperando. Ok. Chegou que ele atrasou muito, muito, muito mesmo. Mas chegou. A gente começamos a ir. Chegou uma parte do caminho que o trânsito ele simplesmente parou. Ele simplesmente parou e não andava. E não andava, e não andava. E eu já tava muito atrasada e eu em contato com o pessoal falando, gente, vai atrasar, vai atrasar. Sabe o que que aconteceu, amigo? Eles assaltaram o local do compromisso. Nossa, Nossa. Eles assaltaram o local. E aí eu comecei, tipo, eles mandaram, falou, Kathleen, não vem, não vem, porque acabou de acontecer um evento, a nossa equipe já foi embora, então não precisa vir mais, tá tudo certo, eles estão bem, não aconteceu nada, só levaram alguns pertences de algumas pessoas, ninguém se machucou. E aí eu falei assim, amigo, vai dar meia volta e voltar pra casa. E vamos voltar pra casa. E aí eu entendi, falei, cara, Deus não deixou eu chegar lá. Porque às vezes poderia ter acontecido alguma coisa de eu chegar e eles roubar o meu celular, roubar as minhas coisas. A gente tava com instrumento musical. Entendeu? A equipe tava com bateria, com guitarra. Imagina, hoje um instrumento, gente, é muito caro e demora muito para conquistar um instrumento. E aí eu entendi. Depois daquilo, eu falei, gente, cara, como Deus ele cuida. Então, graças a Deus, ninguém se feriu. Assaltaram, só levaram alguns pertences, mas foi assim, tudo muito rápido, ninguém se feriu mesmo, deu tudo certo, graças a Deus. Mas ali eu entendi que, cara, como é que nem eu falei, a importância de ter um relacionamento com Deus, sabe? Então, para qualquer decisão, amigo, qualquer coisa que eu for decidir, eu paro e falo, Jesus, e aí, o que que a gente faz agora? Vamos ou não vamos? Escrevemos essa música ou não escrevemos? Vamos gravar ou não vamos? Vamos cantar lá ou não vamos? E é muito real, porque é que nem eu falei, é um relacionamento como se fosse com uma pessoa real que está aqui do meu lado. Você já se sentiu pressionada a sacrificar sua autenticidade para alcançar maior popularidade? E como você lida com a balança entre a arte e o mercado? Olha, isso nunca aconteceu, porque a galera que me contrata para ir cantar nos lugares já sabe o meu jeito. Então, por exemplo, assim, até quando eu estava em gravadoras, nunca aconteceu de, Kathleen, a gente vai ter que gravar isso aqui porque isso aqui que tá dando certo. Kathleen, a gente vai ter que gravar essa música aqui, fazer um cover dessa música aqui porque vai dar certo, porque tá todo mundo ouvindo. E mesmo que, tipo assim, a canção não tenha nada a ver com você, você vai ter que gravar. Isso nunca aconteceu porque a galera já sabe o meu jeito, já sabe como é que eu sou que independente se a música tá dando certo ou não, eu vou gravar se Jesus me dá direção, porque hoje eu vivo para cantar para Ele. O meu papel aqui é trazer almas pro reino. Eu não sou nada. Então, independentemente da música que eu precise gravar, e a música ela tá estourada, eu preciso gravar. Gente, não é sobre isso, porque é sobre almas. É sobre almas. Claro, a gente entende que tem um mercado, que a gente precisa ver tendências, que a gente tem que ver o que que as pessoas estão ouvindo. E eu sempre estou procurando trazer novidades, eu estou sempre tentando estar por dentro do que está acontecendo. Mas eu nunca fui, tipo assim, impressionada, falar, ok, você tem que gravar essa música, porque se você gravar, você vai estourar bem mais. Eu falei, não, gente. Porque eu entendo que, por mais que eu grave um cover com uma canção que a galera nunca ouviu, se uma pessoa for tocada por Jesus, já tá valendo. Porque às vezes Jesus abre aquela oportunidade ali, ele precisa falar com uma pessoa. Precisa
curar uma pessoa através daquela música, uma pessoa através daquele vídeo. Então, assim, a galera já sabe. Então, se vir uma pessoa e falou, Cat, você vai ter que gravar essa música porque essa música ela tá estourada. Eu falei, vamos orar pra ver se. Ô, Kathleen, você acha que a música gospel, então, assim como uma pregação, ela pode transformar a vida de uma pessoa, ela pode salvar uma pessoa, pode curar uma pessoa, pode provocar, despertar um desejo, uma vontade nela de conhecer mais sobre Deus? Você acha isso? Sim, sim, porque a gente vive isso todos os dias. Todos os dias a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. As canções, as palavras que estão dentro das canções, elas se renovam todos os dias. Então, eu já recebi vários testemunhos de pessoas que estavam passando por problemas, que estavam passando por alguma adversidade, e eu vi uma canção que falava sobre Jesus, que eu vi uma canção que falava sobre a palavra, que declarava a palavra de Deus, e essa pessoa foi curada, completamente curada. Eu fui cantar numa igreja lá no Rio Grande do Sul, e aí eu estava ministrando, e sempre antes de eu subir no altar, eu falo, Senhor, que seja feita a sua vontade. Eu estou aqui só porque eu sou um instrumento e que através da minha voz, através das músicas, as pessoas possam te sentir. Porque é para isso que eu tô aqui, sabe? Eu não viajei, não saí de São Paulo para ir para o Rio Grande do Sul, passar horas na estrada com a banda, passar cansaço, para subir lá e o Senhor não estiver junto, porque não faz sentido. A gente tá fazendo tudo isso aqui porque a gente te ama. É porque a gente ama te adorar. Então, que venha ser uma noite abençoada. E aí a gente começou a ministração e tudo mais. E o Senhor, ele direcionou a gente falar sobre suicídio. E eu não tava entendendo. E eu falei, Senhor, se o Senhor tá mandando, vamos lá. E a gente começou a ministrar sobre suicídio. A gente começou a cantar músicas que falava sobre levantar, sobre despertar, sobre Deus estar com você, sobre não desistir, sobre que Deus tinha o melhor para a vida daquelas pessoas e tudo mais. E ontem que tinha uma mulher que ela chorava muito. Muito, e aí teve uma hora que eu desci e eu abracei essa mulher. Eu falei: Olha, eu não sei o que você tá passando, mas Deus me mandou aqui só pra falar pra você não desistir, que vai dar tudo certo. Levanta a cabeça, Deus é com você. E aí passou pregação e tudo mais, e aí foi uma bênção, aquela ministração, uma bênção mesmo. E aí depois essa mulher ela veio e me abraçou e falou assim: Kathleen, obrigada por isso, porque antes de eu sair de casa, eu fiz uma oração. Eu falei: Senhor, se o Senhor não falar comigo hoje, eu vou sair da igreja, eu vou me suicidar. E bem na porta, assim, a gente saía na igreja, ia pra direita, assim, tinha uma ponte, essa ponte era gigante, gigante, alta pra caramba. E ela falou: Olha, se Deus não tivesse falado comigo aqui hoje, eu ia sair da igreja e me jogar ali porque eu não aguentava mais. E aquilo ali fez todo sentido pra mim. Eu falei: Jesus, obrigada por eu ser um instrumento. Sabe o que se não fosse eu, poderia ser qualquer outra pessoa. Jesus, ele não, sabe, ele poderia usar qualquer outra pessoa ali pra falar com aquela mulher, pra orar pelaquela mulher, mas Deus escolheu eu ali pra orar pelaquela mulher e eu me senti completamente honrada, sabe, completamente realizada, porque é pra isso, o objetivo é esse, sabe? E aí até hoje a gente tem contato com ela, fala: Olha, você tá bem? Eu tô passando por você, Deus te abençoe, Deus é com você. Então ali pra mim fez todo sentido e eu vi o poder que a música, que o louvor tem. Porque foi através do louvor ali que Jesus veio de uma maneira surreal. Ali a presença de Deus era apalpável. E aí Deus curou aquela mulher. E hoje, Cat, a gente tem uma. Como você falou que a maioria do seu público é jovens, e hoje a gente tem um público, uma galera, jovens muito com depressão, com Uhum. suicídio, não é? E você falando isso é muito forte, viu? É muito forte. E eu converso muito com a galera pelo direct. Muito, 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 muito. Até ontem eu fui cantar numa igreja. E aí eu recebi um direct de uma menina. E geralmente a galera sempre fala: Ai, tenho vergonha de falar com você pessoalmente. Eu falei: Gente, vem, pelo amor de Deus, eu amo conversar. Se me deixar aqui, gente, eu passo a tarde toda, eu amo conversar. E aí ela me falou sobre isso. Falou: Olha, tô enfrentando um caso de depressão, de ansiedade, mas eu queria me aproximar de você pra gente estar junto, a gente orar junto, a gente conversar junto. E aí a gente até marca, sabe? Às vezes num parque aqui em São Paulo pra gente orar, eu levo o violão, a gente canta. Então é literalmente isso, levar a simplicidade de Jesus. Levar a alegria dele e mostrar, cara, Jesus, ele é real.
E Deus vai te curar da depressão, Deus vai curar a ansiedade, vai dar tudo certo. E eu vejo que hoje o inimigo ele tá investindo muito nos jovens. Muito, Demais. muito, muito pesado. E eu sempre falo, gente, eu acredito na minha geração. Eu acredito, vamos lá, a gente é referência para o Senhor Jesus, a gente é imagem e semelhança dele. Vamos lá, nós somos jovens. Jesus conta com os adolescentes na igreja. E aí, geralmente, eu pego Uber aqui em São Paulo, né? E, cara, qualquer oportunidade que o Uber me dá, eu vou colocar Jesus lá. E aí, eu peguei um Uber esses dias, daí eu falei assim, amigo, você conhece Jesus? Ele falou, conheço, Jesus mora no meu coração, mas eu prefiro o meu pagode. Aí eu falei, olha, eu vou te mandar o link de uma música muito boa. Aí ele falou assim, ué, você não é crente? Eu falei, ué, gente, eu sou crente, eu levo Jesus, mas tem até uma banda pagode restaura, que eles pegam umas canções cristãs e fazem pagode. E eu falei, eu vou te enviar uma aqui muito boa, coloca aí pra gente escutar. E aí ele colocou lá no rádio do carro dele. Ele falou: Ah, mas que legal, não sabia que vocês escutavam. Aí, só que ele nem percebeu a letra, ele só percebeu porque era um pagode. Aí depois ele falou: Nossa, mas que letra interessante, tá falando sobre Jesus, né? Eu falei: Não, escuta as músicas deles aí, você vai gostar e tudo mais. Então, eu sei que também já ficou uma sementinha no coração daquele rapaz, sabe? Então, qualquer oportunidade que tem, a gente vai e leva Jesus. O Kathleen, tem algum personagem bíblico assim que te inspira? Tem Abraão. A história de Abraão é uma referência para mim, é uma referência. Abraão e Sara, né? Porque Sara ela queria muito um filho, muito, 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 muito um filho. E naquela época, quem não tinha filho, quem não gerava, a galera olhava estranho, tipo, nossa, por que que ela não consegue gerar um filho e tudo mais? E aí Deus falou para Abraão que Sara teria o Isaac, que Sara teria um filho. Só que o tempo passa. E geralmente, quando passa muito tempo, a gente acaba esquecendo daquilo que Jesus nos falou. A gente acaba esquecendo da promessa. A gente esquece, mas Deus não. E aí foi passando o tempo, foi passando o tempo, foi passando o tempo. E Sara ficou frustrada, falou: Senhor, acho que o senhor esqueceu, acho que não vai acontecer mais. E aí passa um tempo e Jesus dá Isaac para Sara. E aí Isaac cresce junto ali com Abraão e tudo mais. E Deus fala para Abraão, fala assim, Deus testa o coração de Abraão, fala assim, Abraão, leva o teu filho no alto monte e sacrifica ele para mim. Esse vai ser um ótimo sacrifício, o teu filho, o teu Isaac. Imagina chegar hoje e falar para nós, falar, olha, eu quero o teu filho. O que que, o que que a gente falaria para Jesus? Eu quero o teu filho. E óbvio que Jesus não ia fazer isso, mas ele testou o quê? O coração de Abraão. O coração, para ver onde é que o coração de Abraão estava. E aí, na hora, assim, Abraão leva um susto, assim, não, Senhor, eu vou. E aí ele chama Isaac e falou, filho, vamos no monte comigo. Mas Sara já começou a sentir, porque Abraão nunca foi de levar Isaac pro alto monte e não deixar Sara aí também. E aí Abraão leva Isaac até lá e quando chega na hora de sacrificar Isaac, Jesus fala, Abraão, não precisa se sacrificar. O teu coração ele é bom, ele é íntegro, e agora eu sei que o teu coração é o meu segundo coração. E aí aparece o cordeiro, enfim, e essa história de Abraão para mim é uma referência, porque imagina entregar um filho a Jesus, tem que amar muito. Tem que amar muito Jesus. Às vezes eu me pego pensando, falo assim, eu ainda não namoro, não sou casada e nem tenho filho. Mas eu fico pensando, cara, e se Jesus pedisse um filho meu para testar o meu coração? E se Jesus Forte. pedisse. Isso é muito forte, é muito forte. Até eu tava comentando isso com a minha amiga semana passada, porque ela tem muita vontade de ser mãe, né? E aí eu falei, amiga, tua história é que nem a história de Sara, Deus prometeu, vai dar certo. Não desiste, você vai gerar. Deus falou, tá falado. Independentemente do tempo que passe, a palavra de Deus ela não morre, nenhuma folha cai se é a permissão de Deus. Se Deus falou, porque vai acontecer. E aí ela falou, ela tava bem, bem desanimada, a gente conversou, eu falei, não, amiga, vai dar certo. Aí ela já tava bem, eu falei assim, e se Jesus pedir a tua filha depois? E se Jesus pedir a tua filha que nem Isaac? Ela falou, ai, amiga, eu falei, olha, coloca o teu coração em Deus e tudo mais. Mas a história de Abraão pra mim é uma referência, uma referência. E Jesus apareceu pra Abraão, assim,
Então, às vezes, eu até falo para Jesus, eu falei, Jesus, se apareceu para Abraão, pai, aparece para mim também. Sabe, Jesus falava no ouvido ali de Abraão, eu falei, Jesus, fala aqui no meu ouvido também. Então, Abraão é uma referência. E qual música gospel que mais te toca pessoalmente, para você? E qual a história por trás dela? Tem uma música chamada Here Again, The Elevation Worship. E aí eu fui ver a tradução dela, porque eu sempre escutei muito ela. E eu sempre gostei dos arranjos da canção, mas eu nunca fui parei assim pra pensar, pra pesquisar a letra, né? E eu fiz algumas aulas de inglês, mas assim, não sou fluente, a gente se vira ali do básico. E aí eu via que a canção falava sobre estar aqui de novo, nunca vou me cansar da tua presença. Falei, cara, eu vou ter que pesquisar essa letra. E aí eu fui pesquisar, e a letra realmente fala tudo aquilo que eu vivo, sabe? Porque às vezes a gente passa por dias difíceis, e a galera olha pra gente e fala assim, ah, porque no Instagram a gente sempre aparece bem, né? Sorrindo, fala, gente, bom dia, Deus abençoe, hoje vai ser um dia abençoado. Mas às vezes não sabe os processos que a gente precisa passar, sabe? As adversidades que faz parte da caminhada com Cristo. E aí eu fui ver a letra, a tradução dessa letra, e ela fala assim, Senhor, eu nunca vou me cansar da tua presença. Aqui eu estou novamente. E aí essa partezinha assim muito forte. Então, se tem uma música que eu levo para minha vida, que é uma referência assim, que eu vivo a letra, é essa música. Até depois, se vocês quiserem escutar, o nome dela é Here Again, da Elevation Worship. Escutem, gente, é maravilhoso. Aí, galera, que dica top. Eu vou ouvir. Escutem, é muito boa. Top. Kathleen, tem versículos bíblicos que você guarda com você, assim, que ajudaram no seu processo de conversão, no seu relacionamento com Deus, na construção, talvez, de alguma música? Tem, quando eu me mudei para São Paulo, eu me mudei sozinha, né? Eu sou filha única. Então pensa, né? Eu cheguei para os meus pais e falei assim: "Pai, mãe, olha, o senhor deu a direção e eu vou me mudar para São Paulo". E assim, na hora eles me apoiaram muito, mas aquele sentimento de é minha filha única. Sabe? Hoje eu estou em outro estado, eles estão lá no Rio Grande do Sul. E aí eu lembro que quando eu fiz a mudança e eu tava no avião e eu tava chorando, chorando, assim, não chorando de tristeza, mas chorando por eu saber que o Senhor estava me colocando em outro lugar e Ele seria comigo e seria tudo diferente, porque eu sempre morei com os meus pais, então eu estaria morando sozinha. Na época, quando eu me mudei para São Paulo, eu não conhecia quase ninguém. Eu vim por causa da logística das agendas, que seria muito mais fácil, e eu de São Paulo para outro estado, porque quando estava lá no Sul eu tinha que sair do Rio Grande do Sul, vir para São Paulo para ir para outro estado. Então, eu estando aqui é muito mais fácil para a logística. Então, eu estava chorando ali, agradecendo ao Senhor e pedindo ajuda, porque eu sabia que eu teria que enfrentar novos desafios e eu estava pronta, mas eu sempre fui muito apegada aos meus pais. Eu sempre fui muito, 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 muito apegada. Então, eu já estava chorando de saudade, era um misto ali de sentimentos. E aí eu lembro que eu cheguei no apartamento. E o rapaz falou assim pra mim, falou, Kathleen, olha, você não se preocupa com nada, vem só com essas coisas, porque o apartamento ele tá completo, você não precisa se preocupar com nada. Aí eu falei, beleza, aí fiz a minha mudança pelo avião, gente, foi um caos, despachei umas 7 malas, cheguei em São Paulo, tava chovendo, olha, só Jesus na causa. Aí cheguei no apartamento, subi, o apartamento ele não tinha cama, o apartamento não tinha Não. sofá, o apartamento não tinha máquina de lavar, eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que que a gente faz? Aí liguei pro corretor e falei, olha, você falou que o apartamento era completo e tudo mais. E aí ele me explicou a história, que o rapaz que morava aqui antes de eu entrar no apartamento, ele simplesmente levou as coisas e ele não queria entregar de volta. E aí eu falei, gente, não, tá tudo bem, eu vou dar um jeito, Deus vai estar comigo, Deus vai abrir uma porta. E aí, ainda bem, gente, mãe, né? Minha mãe colocou um colchão inflável na minha mala. E eu lembro que eu falei pra ela assim, eu falei, mãe, não precisa. Lá no apartamento tem cama, tem tudo, não vai precisar. Ela falou, não, eu vou colocar, caso precise. E aí eu já vi ali um cuidado de Deus ali na minha vida. E aí eu lembro que o corretor foi embora e tudo mais, eu com a mudança, eu com um monte de mala aqui, com meu violão, eu sem sofá, sem cama, aí eu tava enchendo o colchão inflável pra eu dormir, porque eu tava muito cansada. E aí eu lembro que eu trouxe a minha Bíblia junto comigo. E aí eu abri a Bíblia assim, antes de eu abrir a Bíblia, eu falei assim, Senhor, o Senhor me trouxe pra cá.
E eu tenho certeza que o Senhor não vai me deixar desamparada aqui. Então, me dá uma palavra, me dá uma direção do que eu fazer agora. E aí eu abri a palavra do Senhor e caiu em Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do céu, do Senhor que fez os céus e a terra e tudo mais. E quando eu li aquele versículo, o Senhor, ele me renovou, Senhor, de uma maneira assim surreal. Então esse versículo ele tem me acompanhado desde a época que eu me mudei para cá. Porque aí no outro dia Jesus já começou a abrir as portas, já começou a aparecer um monte de trabalho, porque cara, tá aqui morando, eu moro perto do centro, eu moro aqui no Morumbi. Então é muito prático assim, as coisas acontecem do nada entre aspas, mas a gente sabe que é Deus. Então assim, eu tava de boa em casa, quer, você pode me cantar aqui, quer, então as coisas começaram a fluir muito rápido e aí Deus já abriu as portas, já consegui imobiliar assim rápido o apartamento, graças a Deus, consegui comprar um sofá, uma cama, uma máquina. Então assim, foi tudo muito rápido, mas esse versículo ele me acompanha, porque às vezes a gente se vê dentro de uma situação que a gente fica apavorada, fala, Senhor, e agora o que vai acontecer? Jesus, a gente olha para um lado não vê saída, olha para o outro não vê nada, e a gente não vê nenhuma luz no fim do túnel, mas o Senhor, ele é o nosso socorro. Então, esse versículo ele me acompanha sempre, sempre quando eu posso pregar, né? Porque às vezes a gente ministra a palavra também, eu sempre falo sobre esse versículo, porque ele me renovou de uma maneira incrível. Então, o nosso socorro ele vem do Senhor. Kathleen, se você tivesse que criar uma trilha sonora da sua vida, baseada na sua jornada, qual seria as três músicas que você incluiria e por quê? Olha, eu incluiria o meu último lançamento, eu só posso imaginar, porque essa canção, ela é baseada num filme, né? E a letra dela, gente, a letra dela é minha vida. Aí, até quando surgiu a oportunidade de fazer, de trazer a versão pro Brasil, falei, gente, eu vou estar cantando a minha vida aqui. Então, se eu pudesse, se eu posso imaginar, seria uma. A Here Again também seria outra, porque ela fala sobre a presença de Deus, sobre, Senhor, eu não vou me cansar da tua presença nunca. E tem uma outra canção que se chama Deixa Queimar. Eu não sei se vocês já conhecem, do Alessandro Vilas-Boas. Depois vocês escutem. Tem uma parte da música que ela fala assim: eu não vou parar, gastarei a minha vida aos seus pés. Então, se eu pudesse juntar essas três músicas, assim, ó, colocar na trilha sonora, eu falei, gente, pega essas três músicas e pode colocar, porque essas três músicas resumem a minha vida, literalmente. Que da hora. E o filme é maravilhoso também, né? É O filme, incrível, é a história dele incrível. é fantástico. E não, e assim, eu lembro que esse filme é muito antigo. E eu lembro que quando eu fui fazer minha festa de 15 anos, hoje eu tenho 23, um dia antes eu assisti o filme e chorava. Porque eu falava assim, Jesus, essa é a minha vida e tal. As mesmas coisas, claro, só a parte que o pai do Bart bate nele, né? Ia ser Sim. completamente diferente, porque os meus pais são incríveis, assim. Mas a persistência ali de não desistir, de as pessoas falarem, olha, volta pra casa, não vai dar certo. Gente, já passei por muito disso, muito disso. Então, cada vez que eu assisto, eu choro litros. É bacana. Eu falei até pro Isaac antes, pro Isaac, vou entrevistar uma moça que canta música do filme que é maravilhoso. É Incrível! fantástico isso. Incrível, incrível. E aí eu lembro quando surgiu a oportunidade para gravar a canção, falei assim, gente, que maravilha! Que maravilha! Vamos gravar, vamos gravar. E foi tudo muito, muito especial. Poxa, parabéns, porque realmente a música é top. Ai, obrigada, glória a Deus. Bom, como a gente está falando de filme, Catherine, eu queria perguntar se você tem um top 3, um top 5 de melhores filmes com mensagens cristãs, assim, que você pode compartilhar com a gente? E por que você escolhe esses filmes? Tenho. O top número um eu só posso imaginar, né, gente? O número um, gente, ó, se você ainda não assistiu, assiste o filme e depois coloca lá no YouTube a minha música, a minha versão, pra você escutar. Pela persistência de Bart, né? Porque Bart ele sempre gostou de cantar, sempre gostou de música. Mas aí, quando ele cria a banda e ele vai fazer um show muito importante, que as gravadoras se reúnem para lá ver, para querer contratar ele, a banda, né? Eles fazem um show incrível, a presença de Deus surreal naquele lugar. E aí depois as gravadoras simplesmente olham para ele e falam assim: olha, a gente sabe quem vai estourar, quem não vai estourar, então volta para casa.
Isso não é pra você. E aí ali ele se revolta de uma maneira que é desistir de tudo, falar, gente, não quero mais. Se é assim, então. E aí ele volta pra casa, reencontra o pai, descobre que o pai tem câncer. E aí depois dá tudo certo, Deus honra eles. Então, top número um, eu só posso imaginar. Tem um filme que eu gosto muito, 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 muito também, que se chama Quarto de Guerra. Não sei se vocês já assistiram. Já. Gente, que filme incrível, a autoridade daquela mulher. Quando ela faz, né, um quarto de guerra, literalmente para ela guerrear ali, para ela falar com Deus, e ela anota, né? Ela anota as coisas e cola na parede. Então tem até uma parte do filme que, cara, me arrepia muito, que ela sai do quarto assim e ela começa a orar dentro da casa dela. Falou assim, ó, você não vai fazer isso mais com a minha vida. Em nome de Jesus, você sai daqui, porque eu cansei. Aquela autoridade. Ah, mano, que filme incrível, que filme. Top. E aí tem um outro filme também que se chama Deus Não Está Morto. Nossa, esse é bom também. Gente, Esse é. gente, que isso, que isso. Eu gosto particularmente do primeiro. Os outros também são muito legais, mas eu gosto mais do primeiro, que é o que o rapaz, ele fala com o professor dele e daí eles começam a debater ali de Deus existe, não existe, não existe. E Deus usa o menino ali de uma maneira surreal para falar pro cara ali. E eles no final ele fala assim: "Por que que você tem tanta raiva de Deus?" E aí ele fala: "Porque Deus matou minha mãe." E aí descobre que tudo aquele negócio, aquela raiva que ele tinha de Deus é porque o professor dele achava que Deus tinha matado a mãe dele, mas Deus não mata ninguém, gente, pelo amor de Deus. E aí, essa passagem, essa mensagem do filme de que, cara, Deus não está morto. Então, se eu pudesse colocar um top 3, gente, esses filmes, assista se vocês ainda não assistiu, porque vocês não vão se arrepender. Chegamos ao final de mais um bate-papo sensacional com a Kathleen, cantora gospel, que trouxe aí várias curiosidades, peculiaridades aí do universo gospel. Kathleen, muito obrigado pela participação, de coração, obrigado mesmo. Ah, gente, eu que agradeço. O tempo passa muito rápido, né? Eu que agradeço, foi muito legal, muito bom estar com vocês. Amei conhecer vocês. E que venham os próximos, né, gente? Com certeza. Com certeza. Pessoal, aproveitando, segue as nossas páginas. A página dela está aqui no link da descrição. Compartilhe com seus amigos. Kathleen, muito obrigado e até a Eu que próxima. agradeço. Até a Até a próxima. próxima.